Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Palavra da salvação. Comentário Mateus 16, de 24 a 25, São João Crisóstomo. Depois de Pedro ter dito: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto, e de ter ouvido: Retira-te de mim, Satanás, o Senhor não se contentou com esta repreensão, mas quis manifestar de forma superabundante a inconveniência do que dissera Pedro, bem como o fruto de sua paixão. Por isso é dito: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que equivale a dizer: Tu me dizes, tem compaixão de ti, pois eu te digo que não só será prejudicial para ti impedir minha paixão, como não poderás te salvar a não ser que padeças e morras, e que renuncies sempre à tua vida. E vede como suas palavras não são coativas, porque não disse: mesmo que não queiras, deveis sofrer, e sim, se alguém quer. Desta maneira, ele os atrai mais, porque aquele que deixa os seus ouvintes em liberdade atrai-os mais, ao passo que o uso da violência costuma atrapalhar. Não propõe este dogma aos seus discípulos somente, mas ao mundo inteiro, dizendo: se alguém quer, isto é, se a mulher, se o varão, se o rei, se o homem livre, se o escravo. São três as coisas que menciona: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ou de outro modo, aquele que nega um outro, seja irmão, seja criado, ou o que quer que seja, e não o assiste quando o vê flagelado ou sofrendo qualquer outro tormento, não o ajuda. O Senhor quer que deixemos de lado a indulgência com o nosso corpo, de tal modo que, mesmo flagelado ou ferido da forma que for, não o poupemos. Porque isto é poupá-lo, assim como os pais poupam seus filhos, entregando-os ao mestre e mandando que ele não os poupe. E para que não penseis que negar-se a si mesmo refere-se somente às palavras injuriosas e às afrontas, o Senhor manifesta até que ponto alguém deve negar-se a si mesmo, ou seja, até a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. É isto o que querem dizer as palavras: tome a sua cruz e siga-me. E como os ladrões também sofrem muito, para que não penses que é suficiente sofrer o mal, ele explica a causa do sofrimento, dizendo: e siga-me, para que por ele suportes tudo e aprendas suas outras virtudes. Por isso, é seguir a Cristo como convém, ser diligente nas virtudes e tudo sofrer por sua causa. Então, como parecia severo o que acabara de dizer, ele o suaviza, lembrando a imensidade do prêmio por nosso esforço e a punição dos maus. Segue, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 26 a 28. Pois que aproveitará um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão,
antes que vejam vir o Filho do Homem com o seu reino. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 16, de 26 a 28. São João Crisóstomo. Tendo dito: o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, opondo a salvação e a perdição, para que ninguém pensasse que ambas são iguais, acrescenta: pois que aproveitará um homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Como se dissesse: não digas que foge dos perigos que estão iminentes por causa de Cristo, salva sua alma, isto é, sua vida temporal. Mas considera, juntamente com a vida, todo o orbe terrestre. Com efeito, o que haverá em seguida para o homem se a alma perecer perpetuamente? Imagina-te vendo teus servos vivendo na alegria, e tu na última agonia. O que ganhas sendo seu senhor? Considerai isto em vossa alma. Pela lascívia da carne, busca-se a própria perdição. Mesmo se reinares sobre o mundo inteiro, não poderás comprar tua alma. Por isso segue: o que dará um homem em troca da sua alma? O que equivale a dizer: se perderes riquezas, poderás dar outras riquezas para recuperá-las. Mas se perderes tua alma, não poderás dar outra alma, nem nenhuma outra coisa qualquer. Porque maravilhar-se de que isso aconteça à alma, se o mesmo sucede ao corpo? Pois mesmo que adornes com 10.000 joias um corpo atingido por uma doença incurável, ele não será curado. E ele não disse: numa glória como a do Pai, para que não pensassem ser outra glória, mas na glória do Pai, para manifestar que se trata da mesma glória. E se a glória é uma só, é evidente que também a natureza é uma só. Porque então temes, ó Pedro, ouvir falar da morte? Então me verás na glória. E se eu estiver na glória, também vós o estareis. Mas ao falar de sua glória, insinua coisas terríveis, lembrando-nos do julgamento, como segue: e então dará a cada um segundo as suas obras. E o Senhor não o disse só para recordar as penas dos pecadores, mas também os prêmios da vitória e as coroas dos justos. O Senhor, querendo mostrar em que glória há de vir, revelou-a aos apóstolos na vida presente, na medida em que podiam aprendê-la, para que não lamentassem a morte do Senhor. Mas o Senhor não disse os nomes daqueles que deviam subir com ele à montanha, para que os demais não ficassem desejosos de segui-lo para ver tal mostra de sua glória, e não recebessem a notícia com indignação ou se sentissem desprezados.